E aí, povo, tudo certo com vocês? Então vamos para mais uma aula. Hoje a gente vai falar sobre gráficos de função exponencial. Então a gente vai ver como é que funciona um gráfico de função exponencial, como é que a gente faz um gráfico de função exponencial e vai ver um probleminha onde envolve esse tipo de função, tanto a função em si, o que a gente revisou na aula passada, quanto o gráfico da função, certo? Então vamos lá. Então, o gráfico da função exponencial, ele é representado por uma função, né, que vai do R, dos reais até os reais, e ela é definida por f de x igual a elevado a x, onde o a é um número real positivo e ele é diferente de 1, certo? Então, a gente diz, assim como lá na função afim, o gráfico de uma função era uma reta, lá na função quadrática era uma parábola, o gráfico de uma função exponencial vai ser uma curva exponencial, certo? Então, existem algumas coisinhas que o gráfico dessa função exponencial, ela respeita. Então, uma delas, a gente chama o gráfico de curva exponencial, né? A segunda delas, ela vai intersectar o eixo y exatamente no ponto 1, 1 ou menos 1, né? Dependendo do sinal do A, enfim, a gente vai ver mais pra frente. Ela não vai intersectar o eixo x, ou seja, a gente nunca vai encontrar um valor onde f de x é igual a zero. Isso aqui não vai existir para a função exponencial, certo? Então, ela nunca vai intersectar. Vocês vão ver, se vocês olharem gráficos de função exponencial, vocês vão ver que o gráfico ele chega a muito próximo do eixo x, mas ele não vai cruzar em nenhum momento, certo? Ele vai chegar muito próximo, mas não vai cruzar. Então, ela é uma função crescente quando a é maior que 1, né? Isso a gente já via lá tanto para a função afim quanto para a função quadrática, né? E ela é decrescente quando a ele é maior que 0 e menor que 1, certo? Então, vamos dar uma olhadinha no gráfico da função exponencial, olha só. A gente tem o gráfico, quando a é maior que 1, a gente tem o gráfico crescente, certo? Onde aqui no eixo y, olha só, corta exatamente no ponto 1. E ele, de maneira alguma, corta o eixo x, certo? E aqui, quando a ele é maior que 0 e menor que menos 1, a gente tem o gráfico decrescente, cortando o ponto 1, né? E não intersectando o eixo x, certo? Então, a gente vai ter essas variações e outras também, né, que vocês vão ver mais pra frente. Então, olha só, como é que a gente faz o gráfico de função exponencial? Do mesmo jeito que a gente fazia de função afim e quadrática, pelo método da tabela. Então, olha, aqui a gente vai fazer o gráfico dessa função aqui, 2x. Esquece esse mais um aqui, que ele tá errado, tá? Então, o gráfico dessa função aqui, 2x. O que a gente tem que fazer? A gente tem que dar valores quaisquer para x, substituir aonde exatamente na função é o x e encontrar os pontos, as coordenadas, né? Então, vamos lá. Olha só, aqui eu escolhi o x sendo 0, 1, 2 e 3, tá? X quaisquer, vocês podem escolher quaisquer valores. Então, olha só, quando o meu x é 0, o que eu tenho que fazer, ó? Essa aqui é a minha função, né? 2 elevado a x. Então, eu vou pegar esse 0 aqui, ó, e vou substituir exatamente aqui nesse x. Ó, esse 0 eu substituo exatamente aqui nesse x. Então, olha só, eu vou ficar com 2 elevado a 0. Quanto que era 2 elevado a 0 mesmo? Lembrem lá da nossa aulinha de potência? 2 elevado a 0, né? Ou qualquer número elevado a 0, ele é 1. Então, beleza. Então, a gente já tem o primeira coordenada, né? O primeiro ponto, 0, 1. Quando o x é 1, olha só, a gente vai substituir exatamente no mesmo lugar. Então, vai ficar 2 elevado a 1. 2 elevado a 1, por definição, né? A gente viu que é 2. Quando o x é 2, né, a gente troca o x pelo 2, então vai ficar 2 elevado a 2. 2 elevado a 2, ou 2 ao quadrado, nada mais é do que uma potência. Como é que a gente resolve isso? A gente vai repetir esse 2 aqui de baixo 2 vezes, né? Então, 2 vezes 2, 4. A gente tem o terceiro ponto. Vamos pro último, então. Então, aqui é 3, a gente vai trocar esse x aqui por 3, né? Então, vai ficar 2 elevado a 3, ou 2 ao cubo. E como é que a gente resolve essa potência aqui? A gente vai repetir o 2 3 vezes, né? Então, vai ficar 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8. Então, a gente tem o quarto ponto, que é 3, 8.
E como é que a gente coloca no gráfico? Do mesmo jeito que aquele a gente colocava os outros. Isso aqui são pontos, né? Então, a gente simplesmente coloca eles no gráfico. Então, vamos lá. Então, o gráfico dessa função aqui vai ficar assim. Olha só. Então, para função 2 elevado a x, a gente vai ter o gráfico, que é a curva exponencial, exatamente esse desenho aqui, olha só. Quando era 0, a gente marcava o ponto 1. Quando era 1, era 2. Quando o x era 2, o y era 4. E quando o x era 3, o y era 8. Aí é só traçar a curva. Então, toda vez que vocês olharem e observarem gráficos dessa maneira, a gente está falando sobre gráficos exponenciais. Que gráfico atualmente que vocês viram bastante que indicava esse desenho? O gráfico do Covid, né? Da transmissão do Covid e do crescimento. Então, olha só. Agora, a gente vai ter a função menos 3 elevado a x sobre 2, certo? Um pouquinho mais elaborado, mas a gente vai fazer do mesmo jeito. Só que tem que ter calma, tem que fazer uma coisinha de cada vez para não se perder, certo? Então, vamos lá. Pelo método da tabela de novo, eu dei 3 valores de x dessa vez, 0, 2 e 4. Foi o que eu escolhi, certo? Vocês podem escolher qualquer um. Então, vamos lá. Quando o x... agora eu tenho essa função, né? E quando o x é 0, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o 0 e vou substituir exatamente nesse lugarzinho do x. Então, o resto tudo eu repito, né? Então, olha só. Eu vou ficar com 3 elevado a 0 sobre 2. Agora, vamos resolver primeiro essa parte aqui, ó. Quanto que é 0 dividido por 2? Não é 0? Beleza, olha só. Só coloquei o 0, o resto eu repeti. Quanto que é 3 elevado a 0? A gente viu antes, né? Quando era 2 elevado a 0, que dava 1. Todo e qualquer número, né? Exceto 0 elevado a 0 dá 1. Então, 1 aqui. Agora, esse negativo aqui, ó. Lembra quando a gente viu o vídeo de potências, que eu mandei vocês tomarem cuidado quando isso acontecesse? Ó, esse menos aqui, ele não tá sendo elevado na potência junto. O menos, ele só tá ali na frente. Então, ele só vai, olha só, acompanhar a conta até o final, certo? Isso aqui vai acontecer nos outros também, ó, se vocês observarem. O menos, de maneira alguma, ele tá envolvido na potência. Então, beleza, olha só, a gente tem o primeiro ponto, que é 0 e menos 1. Agora, vamos pro segundo. Então, o segundo x eu escolhi 2, eu vou trocar exatamente aqui por 2, né? Então, vai ficar menos 3 elevado a 2 sobre 2. Quanto que é 2 dividido por 2? Por que eu tô falando dividido? Porque uma fração é uma divisão, né? Você ter 2 sobre 2 nada mais é do que você pegar o 2 e dividir por 2, certo? Isso aqui são coisas equivalentes, são iguais. Então, vamos lá. 2 dividido por 2 dá 1. Então, eu tenho 3 elevado a 1, que é 3, né, por definição. Então, eu vou ficar com menos 3, né? Lembrando que o menos, olha só, ele vai do começo ao fim, né? Então, eu tenho o segundo ponto. Deixa eu ocupar um pouco isso. Agora, por último, eu tenho 4. Então, eu vou pegar o 4 e vou substituir aqui no valor do x. Por que eu não tô fazendo essas continhas? Porque a gente aprendeu na última aula, né, a resolver esse tipo de coisa. Então, eu tô passando um pouquinho direto já. 4, aí eu vou ficar com menos 3 elevado a 4 sobre 2. 4 dividido por 2 é 2. Então, eu fico com menos 3 ao quadrado, ou 3 elevado a 2. 3 elevado a 2 nada mais é do que 3 vezes 3, né? Eu repeti o 3 duas vezes. Então, 3 vezes 3 é 9 e o menos, né, de novo, ele acompanha até o final. Então, eu tenho o terceiro ponto. O que eu vou fazer agora? Agora, eu simplesmente vou pegar esses pontos aqui e vou plotar no gráfico. E olha só que gráfico que eu tenho. Esse gráfico aqui, certo? Perfeito. Então, quando eu tenho o gráfico da função menos 3x sobre 2, ele vai ser uma curva exponencial e essa curva vai ser exatamente essa figura aqui. Então, vamos ver agora um probleminha que envolve função exponencial, tá? Então, é um problema um pouquinho longo, mas vamos lá, nada muito difícil, né? Então, o urânio 238, ele é um elemento radioativo cuja meia-vida é de 4,5 bilhões de anos. Ou seja, são necessários 4,5 bilhões de anos para que a massa de certa amostra de urânio 238 se reduza à metade. Podemos escrever, então, uma função f de r em r dada por f de t igual a ba, olha só, eu tenho essa função aqui agora, f de t igual a ba elevado a ct, onde a é um número real positivo diferente de 1, b e c são números reais positivos que expressam a massa,
f de uma amostra de urânio 238 em função do tempo, certo? Então, olha só, esse A aqui, ele tem que ser positivo e diferente de 1. Agora, o B e o C, eles são números quaisquer, né? Que vão dar a massa desse urânio que está em função desse tempo aqui, tá? Observe o seguinte gráfico que indica a redução da massa de amostra de 1 grama de urânio 238. Então, olha só, a gente tem esse gráfico aqui. Esse gráfico aqui, ele representa exatamente aquela função anterior ali, onde eu tenho a massa, né? Aqui todos os valores da massa em gramas e aqui o tempo em bilhões de anos, né? Então, vamos ver o que ele quer saber. Qual é a quantidade inicial da massa da amostra cujos dados são representados no gráfico? Então, ele quer saber quantos gramas, né, que tem a amostra inicial, ou seja, quando ele começou. Então, olha só. Aonde que tá o começo do tempo? É no 12? Não é, né? Não é no 6, não é no 4, é exatamente no 0. O tempo é contado a partir do 0, né? Então, quando x é igual a 0, ó, esse ponto aqui, o y é quanto? 1. Então, tá aqui, 1 grama. Certo? Bem tranquilo, é só análise de gráfico mesmo. Agora, a segunda aqui, a B, ela pede a função f é crescente ou decrescente e justificar por quê. Então, por que a gente pode dizer que essa função ela é crescente ou decrescente? Então, vamos usar o mesmo... Se vocês não conseguem observar pela definição, vamos usar uma coisa bem simples, bem lúdica. Olha só, vamos fingir que a gente tem um carrinho aqui. Não sei desenhar um carrinho, mas vamos fingir que isso aqui é um carrinho, certo? Se eu soltar esse carrinho aqui, ó, ele vai subir ou ele vai descer? Ele vai descer, né? Olha só essa curva aqui. Então, beleza. Então, a gente tem um gráfico decrescente. É uma maneira correta de ver? Não é, mas ela ajuda, tá? Agora, vamos explicar matematicamente o porquê que esse gráfico é decrescente. Olha só, a partir do momento que a gente começa a crescer o tempo, então, olha só, de 0 eu fui para 2 bilhões de anos, né? Então, quando eu tenho o x igual a 2, eu tenho agora uma massa próxima a 0,7. Vamos aumentar o ano. Vamos dizer agora que a gente tem o tempo de 6 bilhões de anos. A minha massa é igual a 0,4. O que está acontecendo com a massa? Ó, antes eu tinha 0,7, agora eu tenho 0,4. Vamos pegar aqui, ó, 12 bilhões de anos depois. Quanto que vai ser a massa? Aproximadamente 0,2. O que aconteceu com a massa? Ela não diminuiu? Então, o que está acontecendo? Conforme eu aumento o tempo, a massa, ela diminui, certo? Então, por isso que eu tenho uma função decrescente, certo? Bem tranquilo, né? Então, fazer gráfico de função exponencial é isso, é vocês jogarem nos valores de uma tabela e simplesmente resolverem potências, né? Por isso que aí eu frisei tanto que vocês precisavam entender as potências lá na aula passada, entender como é que resolve as equações potenciais, porque aqui eu trouxe alguns exemplos simples, né? Mas a gente sabe que existem alguns outros exemplos que são um pouquinho mais elaborados, certo? Então é isso, toda vez que agora vocês olharem gráficos onde ele não toca em nenhum momento o eixo X e ele faz esse tipo de desenho de crescer muito rápido, né? A gente está trabalhando com gráficos de função exponencial, certo? E eles nada mais, nada menos são do que curvas exponenciais. Então, é isso, tá? Que eu tinha para aula de hoje. Então, na próxima aula eu já vou trazer um outro tipo de função, mas que acaba se juntando com a função exponencial. É basicamente o inverso dela. Então, até mais.